Bom, pessoal, no último vídeo a gente viu a teoria de corpo negro, emissão de corpo negro e a parte de bandas, e agora a gente vê emissão de superfícies reais e como é que a gente usa esse corpo negro como padrão. Então, aqui a gente vê a emissividade. Esse vídeo ficou longo, então no próximo vídeo a gente vê um exercício aplicando isso para depois ver outros conceitos de absorção e transmissão. Então, esse vídeo traz a teoria de emissão de superfícies e o próximo traz exercício. Agora que a gente viu como é que um corpo negro se comporta, vamos ver como é que se comporta as superfícies reais. Então a gente começa pela emissão e vamos ver o que ela se diferencia do corpo negro. Porque na aula do corpo negro anterior eu comentei que a gente usa ele como padrão. Então a gente sempre referencia tudo com relação a ele. Então o que acontece com superfícies reais agora, não corpo negro? A gente tem aqui esse gráficozinho, se você for lembrar da última aula, esse daqui é o que a gente chama de distribuição de Planck. Esse formato bonito. Está aproximado aqui no meu desenho, mas esse formato contínuo e bonito ao longo do comprimento de onda, aqui está em micrômetro. Esse cara aqui já vai dar para nós. Esse aqui é o emissivo espectral, é o tal do E lambdazinho. Então, esse daqui é de um corpo negro. Na realidade, um corpo real, ele não emite assim. Ele emite num negócio que parece isso daqui, mas não é exatamente isso aqui. Ele faz o mesmo formato, segue a mesma tendência, mas não é. Isso aqui seria o real. A emissão real. Então, a gente tem que dar um jeito de conseguir dar um valor para ela toda vez que for calcular. Esse é o primeiro ponto. As superfícies reais, elas não seguem totalmente a distribuição de Planck. Elas fazem esse formato um pouco mais caótico, pode ser mais caótico do que isso. Segundo ponto, elas não são difusas. Todo corpo negro é totalmente difuso. Então aqui eu desenhei, esse lado daqui é o comportamento de um corpo negro. Está em 2D, mas se fosse 3D, lembrando que seria um hemisfério. Ele emite igual em todas as direções. Ou seja, a tua emissão, se teu θ está aqui, ela é independente do θ. Esse aqui é a emissão, ela pode ser espectral, mas de corpo negro. Na realidade, como é que é uma superfície de verdade? Ela varia muito. Ela geralmente tem alguma coisa que ela emite mais para o meio, na direção normal a gente fala, e menos quando ela chega perto da superfície em si, né? Então, por exemplo, seriam flechas assim. Que quando você tem um θ mais perto da direção normal, lembrando que o seu θ sempre sai daqui, ou seja, esse cara aqui é uma intensidade maior do que seria esse cara aqui. Ezinho de emissão, né? Numa superfície real. Então ela não é difusa. Aqui é o nosso real. Pode ser assim, pode ser muito mais caótico. Então o que a gente faz? A gente se utiliza de uma propriedade que a gente chama de emissividade, e ela é dada aqui nesse material, geralmente nos livros de transferência de calor como epsilon, para definir a relação entre a emissão de uma superfície real e a de corpo negro. Ou seja, para chegar nessa diferença, a gente usa essa emissividade. E para contabilizar esse fato aqui também de que ele não emite igual para todos os lados, a gente também usa a emissividade. Então vamos ver qual é a definição de emissividade, porque tem várias diferenças entre elas. Lembrando que isso aqui é só para emissão. Depois a gente tem absorção e transmissão. Então, a primeira que a gente vê é o seguinte, beleza, emissividade é esse epsilon. Ele pode depender do comprimento de onda e pode depender da direção. Então, a primeira que a gente vê é o que a gente chama de emissividade direcional espectral. Espectral porque depende do comprimento de lambda. Direcional porque depende do θ e do φ. Lembrando que o θ, eu já mostrei aqui para vocês, é o que vem aqui dessa direção no sentido de 2D, de chegar perto da superfície. E se isso aqui fosse um desenho 3D, o φ é esse, né? θ é assim, φ é assim, porque é 3D, né? Então, direcional é sempre dependendo de θ e de φ, e espectral é sempre dependente de comprimento de onda. Então, a primeira emissividade que nós temos, a gente chama de emissividade direcional espectral. Nota que daí eu botei o epsilonzinho com esse lambda e o θ, e aqui no parênteses eu só mostrei de tudo que ele depende. Ele depende do lambda, do θ, do φ e do T. A emissividade sempre depende da temperatura. A gente define ele como o quê? A intensidade de emissão, E de emissão,
da superfície real, ou seja, o de cima é o real, dividida pela do corpo negro. Lembrando que esse Bzinho para mim é sempre black body. A do corpo negro, nota que ela não tem aqui embaixo na dependência dela o φ e o θ. Por quê? Porque o corpo negro é sempre difuso. Essa relação entre as intensidades é o que a gente chama de emissividade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa emissividade ela está comparando o quê? Eu tenho uma superfície real. Digamos que nessa direção, que tem um θ e um φ, porque eu tenho a projeção dela lá embaixo, eu tenho o quanto que eu estou naquele comprimento de onda emitindo da minha superfície real. Digamos que é 80 de intensidade, um valor genérico. Aí eu pego e comparo, beleza, quanto é que eu teria na mesma direção, no mesmo θ, no mesmo φ, se isso aqui fosse, no mesmo comprimento de onda, um corpo negro. Ah, eu teria 100. Por que maior? Porque corpo negro sempre emite mais. Quem é o meu epsilon direcional espectral? Ou seja, a emissão nessa direção específica, para esse comprimento de onda específico, para essa temperatura específica. Seria 80 que divide por 100. 0,8. Aí, a superfície real emite 80% do que a superfície de corpo negro emitiria. Por que isso é bom para nós? Quanto é que emite de corpo negro? Sigma T na quarta. Calculo sigma T na quarta, multiplico por 0,8. Está ali quanto que emite a nossa superfície real nessa direção. Então, isso ajuda bastante para a gente calcular. Então, essa direcional espectral, como eu estava falando, ela depende aqui, a tua emissividade, ela vai variar com o teu comprimento de onda. Então, por exemplo, tu vai ter alguma coisa, ela não precisa variar igual, tá? Mas ela vai ter alguma coisa nesse formato, então ela varia com o comprimento de onda e ela varia com a direção. Então, você tem, por exemplo, aqui é uma, aí, por exemplo, aqui seria outra, nota que elas são bem diferentes de emissão. Então, direcional espectral varia com a direção e varia com o comprimento de onda. Essa é a primeira. Beleza. A partir dela, a gente tem uma segunda opção. Eu estou olhando a energia que vai só para uma superfície específica numa direção. Ok. Para vários comprimentos de onda. E depende também da temperatura. Lembrando que, por exemplo, essa aqui pode ser a temperatura do 300 Kelvin. Aí eu posso ter uma outra curva, que é a do 200 Kelvin e assim por diante. Agora, se eu integro isso aí no meu comprimento de onda, ele vira o que a gente chama de total direcional. Direcional porque depende de θ e depende de φ. Total porque não depende mais de lambda. Nota que sumiu a palavra espectral. Esse daqui eu integrei entre 0 e infinito no lambda. Essa minha integral não está matematicamente correta, tá, gente? É só para mostrar o que eu estou fazendo. Quando a gente integra no lambda, nota que some o lambdazinho que estava aqui, ele fica só θ, só o epsilon θ, porque agora ele depende só de θ, de φ e da temperatura. O que ele é? Intensidade de emissão naquela direção, naquela temperatura, dividida pela intensidade do corpo negro. Então, esse cara aqui, agora, eu integrei na nossa comprimento de onda, então ele ainda depende de θ e de φ. Então, por exemplo, eu ainda estou, digamos, estou vendo o quanto vai para essa superfície aqui. Então, essa é a intensidade de emissão, só que agora ela não depende mais de comprimento de onda. Então, aqui, nesse cara aqui, eu integrei. Então, não quer dizer que não varia, mas é como se eu tivesse tirado um valor médio. Já está integrado para todo mundo. Eu teria, por exemplo, aquela coisa estranha assim, mas eu vou usar o valor médio, que é essa linha aqui, que dá a mesma área, porque ele foi integrado no meu comprimento de onda. Integrei aqui, esse cara aqui. Então, quando eu falo emissividade total direcional, sumiu o espectral, porque eu estou usando o valor médio em todo o comprimento de onda. Esse é o segundo tipo de emissividade que a gente pode ter. Agora você deve estar pensando, tá, mas isso sempre é para uma direção só. É. E se eu quiser saber a integral em todas as direções? Aí eu integro no meu hemisfério. Integro em φ e em θ. E daí eu vou pegar a energia, não que vem só naquela direção, mas a energia que vai vir
em todas as direções possíveis. É toda a energia que está saindo daquela superfície. Quando eu integro no θ e no φ, a gente chama de hemisférica. Então, hemisférica é quando eu integrei de 0 a 2π, de 0 a π sobre 2 para fazer o hemisfério. Aí lembra que aqui vai ter, se tu pega a intensidade emitida, ela vai ter um cosseno de θ, um seno de θ, um dθ e um dφ, tá? Para virar a nossa emissividade, a nossa emissão. Mas toda vez que eu falo em hemisférico, eu estou integrando em θ e em φ. Nota que aqui apareceu o espectral. Por quê? Porque agora eu voltei para trás e falei, não, mas eu não vou pegar um valor médio no espectral. Eu vou usar a curva da emissividade, realmente, ponto a ponto. Então, ela varia com o meu comprimento de onda, mas aqui eu estou integrando. Nota aqui, deixa eu fazer melhor, não quer dizer que ele é totalmente igual, tá? Ele pode ter intensidades diferenciadas. Só que eu, quando fui pegar a energia, eu integrei em tudo e peguei todos os raios. Esse é o hemisférico. Todos os raios que saem para todas as direções. Essa é o que a gente chama de emissividade espectral hemisférica. Aí ela fica só com lambda e agora ela depende só do lambda e do T, porque lembrando, a cada temperatura tem uma curva diferente. O que ela é? É a emissão daquele corpo, é sempre o real em cima e o corpo negro embaixo. A emissão daquele corpo real no comprimento de onda, naquela temperatura, mas para todas as direções, sobre a emissão do corpo negro para aquela temperatura em todas as direções. Só um ressalva, voltando aqui atrás, gente, quando eu falei da emissividade direcional espectral, eu falei que a emissão do corpo negro é sigma T na quarta. Esse cara aqui é o E. O I, eu tenho que botar o cosseno seno ali, né? Voltando na aula anterior, dá uma olhadinha que se tu tem o E, divide por π, tu vai ter o I, tá? Então, na verdade, aqui seria sigma T na quarta sobre π, tá? O E é que esse valor sigma T na quarta. Beleza. Então, continuando. Essa emissividade espectral hemisférica considera, então, integração na nossa direção. Beleza, essa é uma que a gente usa mais, gente, tá? Nota que eu posso relacionar ela com a direcional espectral. Eu posso fazer ela em função da espectral direcional. Quando eu abro esses dois caras aqui na sua integral. Então, vamos ver rapidinho como é que fica isso aí. Se eu quiser relacionar a emissividade espectral hemisférica com a emissividade espectral direcional, eu abro esse carinha aqui eu não vou botar os parênteses ali, né? Mas eu tenho a emissividade espectral hemisférica, aquela integrada no θ e no φ. Ele é integral de 2π, π sobre 2. Esse carinha aqui já está integrado, né? Mas ele vem do quê? Ele vem da intensidade espectral emitida, que depende de lambda, φ, θ e t, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Isso aqui a gente viu na aula sobre intensidade radiativa e emissão. Esse é da superfície real. Quando eu divido agora por esse cara aqui, que é do corpo negro, ele também é uma integral de 0 até 2π, 0 até π sobre 2. Intensidade espectral B de corpo negro, que depende só de lambda e θ, porque ela é difusa, mas que multiplica cosseno, seno de θ, dθ, dφ. Isso daqui é só a definição que a gente viu lá na aula de corpo negro. Isso daqui é a definição de emissão de corpo negro. E esse daqui é a definição de emissão de qualquer corpo, né? Estou integrando na direção. Como esse cara só depende de lambda e de t, e esse aqui depende de lambda, t, φ e θ, porque lembra que ele não é difuso, esse aqui, o corpo negro, é sempre difuso, né? Eu posso pegar esse carinha aqui, nota que as integrais são iguais, né? De 0 a 2π, de π sobre 2, e jogar lá. Então, isso aqui ficaria, emissividade é igual integral de 0 a 2π, de 0 a π sobre 2, d, i,
emissão do corpo real pela emissão do corpo negro, posso fazer assim, que multiplica daí, aqui em cima a gente teria a multiplicação pelo cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, e aqui embaixo a gente teria 0,2π, 0π sobre 2, de cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, ficou feio, mas é isso aí, esse aqui é um θ. E esse carinha aqui, se tu for ver, esse intensidade emitida, intensidade blackbody espectral, ela é exatamente esse cara aqui, ó, intensidade de corpo negro, intensidade, são esses dois caras. Então eu posso pegar e substituir lá isso daqui pela emissividade direcional espectral. Então esse aqui é a emissividade direcional espectral, nota que é diferente desse cara aqui. E aí isso aqui então para mim, eu posso escrever como integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2, da minha emissividade espectral direcional, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, sobre integral de 0 a 2π, 0 a π sobre 2, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Lembrando que eu só pude fazer isso porque esse carinha aqui do corpo negro, ele é independente de θ e de φ. Então, por isso que eu consigo tirar ele dessa integral aqui, porque ele não depende de θ e de φ, porque ele é difuso. Esse é um outro formato que eu posso usar para calcular a emissividade espectral hemisférica se eu tiver a emissividade espectral direcional. Aí eu faço a integração no nosso hemisfério. Se for difuso, beleza, isso aqui vai sair, vai dar um π sobre alguma coisa. Se não for difuso, aí você faz essa integral. Beleza. Um ponto interessante, se for independente só de φ, mas for dependente de θ, tá? Quer dizer que para cá, que é o nosso φ, ele não varia, só varia, digamos, aqui no θ. Essa integral, ela dá uma simplificada e ela fica igual a 2, 0π sobre 2. Nota que a integral do θ ficou. Emissividade direcional espectral. Cosseno θ, seno θ, dθ. Esse é bem comum de usar, porque geralmente as superfícies não dependem do φ, dependem mais do θ. Essa é a espectral hemisférica. Eu sei, você deve estar pensando, nossa senhora, quanta coisa. Cada uma tem um uso diferente dependendo da tua propriedade. E agora, qual é aquela que a gente mais usa quando vai fazer exemplos e problemas didáticos? É aquela que a gente integra tanto no hemisfério, ou seja, integra no θ e no φ, e integra no espectral. Esse cara aqui. Quando a gente integra no θ e no φ, é o que a gente chama de hemisférico. Então, eu integrei de 0 a 2π e de 0 a π sobre 2 no θ e no φ. Total, integrei de 0 até o infinito no lambda. Esse cara, nota que sumiu as letrinhas embaixo, ficou só epsilon, porque ele depende agora só da temperatura, e ele é a emissão do meu corpo real só com relação à temperatura, e a emissão do corpo negro com relação à temperatura. Então, quando eu tinha, por exemplo, aqui é o desenho da emissividade, mas quando eu tinha, esse é o meu corpo negro, emissividade por comprimento de onda, né, espectral. Esse é o meu corpo real. O que eu estou fazendo aqui é, quando eu integro esse cara inteiro no meu comprimento de onda e na direção, eu tenho o E de T. Depende da temperatura, lembrando. Quando eu integro esse aqui inteiro, eu tenho o meu EB de T. Divido esse por esse, eu tenho um valor de emissividade que contabiliza para todos os comprimentos de onda
É como se fosse um valor médio nos comprimentos de onda em todas as direções. Então, quando eu estou com a hemisférica total, o que eu fiz foi, eu integrei em todas as possibilidades aqui. Não quer dizer que ele é bonito assim, tá, gente? O que quer dizer é que de alguma... Ó, eu posso fazer ele louco assim. O que eu quero dizer é que eu estou contabilizando todas as direções, não só uma. Então, eu pego o que vai para todos os lados e no comprimento de onda eu geralmente uso um valor, então, médio, que depende só da temperatura. Não quer dizer que aquele valor realmente não varia, quer dizer que ele foi integrado, a tua curva ela seria, por exemplo, um valor, alguma coisa assim, e tu integrou e a área das curvas são iguais. Beleza, esses são os tipos de emissividade que a gente tem. A gente consegue manipular essa aqui um pouquinho também, quando a gente substitui esses E's e EB por outras coisas. Então, por exemplo, eu poderia voltar na equação anterior, se você for ver, que já está toda zoada aqui, o meu emissividade espectral de corpo negro, se eu multiplico pela emissividade espectral, hemisférica, ela é a minha emissividade espectral do corpo real. Então, eu poderia ter feito dali, por exemplo, esse cara aqui, que multiplica esse cara aqui, igual a esse aqui, ok? Isso vem da equação anterior. Por que isso? Porque se eu fosse substituir esse E e esse EB pelas versões integrais deles, isso aqui fica para nós emissividade, que depende agora só da temperatura, ela é igual integral de 0 ao infinito da minha versão, que era com relação ao comprimento de onda, do corpo real, né? Que divide pela integral do 0 ao infinito do meu comprimento de onda mais black body. Eu posso trocar esse carinha aqui por isso daqui. Então, isso aqui vai ficar emissividade total hemisférica igual integral de 0 até infinito de emissividade espectral, que multiplica emissividade espectral de corpo negro, que divide por essa outra integral de 0 até infinito de corpo negro. Essa integral aqui, ela dá o que a gente chama de EB de T, porque é aquela curva bonita, geralmente desenhada assim, que é o nosso sigma T na quarta. Então, eu posso usar nesse formato. Se eu tiver a emissividade espectral, eu integro ela de 0 até infinito, divido pelo sigma T na quarta e tenho a minha emissividade total. Nota que isso daqui também é muito parecido com as nossas frações. Aquelas frações de bandas que a gente viu na aula do corpo negro. Então, eu posso usar as frações de bandas e depois tem um exercício didático para a gente usar as frações de bandas aqui. Essa é a ideia dos tipos de emissividade. Todas elas são conectadas uma na outra, você deve estar pensando, tá, mas é tanto tipo que eu não sei para que usa cada uma. Depende do que você está usando. Se foi dada uma emissividade hemisférica total, ele deu esse cara aqui, já que é um valor para todo mundo. Se ele deu uma outra dos outros tipos, tu tem que prestar atenção em qual do tipo ele deu, tá? Beleza, esse é o primeiro ponto de emissividade. A gente vai usar depois para alguns exemplos. Importante tu sempre estar de olho no que ele está falando aqui, emissividade qual, tá? É total, hemisférica, direcional, espectral, porque faz bastante diferença. O que acontece? Ela geralmente tem uma relação com a direção e com a temperatura, então elas geralmente não são valores fixos. Então eu separei aqui alguns valores comuns que a gente vê para a gente ter uma ideia de o que esperar dela, né? Um negócio interessante é que se você está olhando na versão da direção, por exemplo, lembrando aqui, ó, essa é uma superfície real, está aqui o nosso θ. Então, o E direcional, ele vai de acordo para onde a flechinha está apontando. Se você está indo, o teu zero está aqui é o teu 90. Então, aqui eu estou usando graus. Aqui é o meu zero, aqui é o meu 45, aqui é o meu 90. O que geralmente acontece com as superfícies? Aqui a gente tem o valor de 0 e o valor de 1. Nota que essa aqui é a emissividade total direcional. Essa daqui é a nossa
e θ. Ela já foi integrada no comprimento de onda. Total direcional. Total direcional tá aqui. Então, vamos lá. Então, ela te dá o quanto que está indo para cada direção que você está olhando. Se eu estou olhando em 0 graus, é o quanto está indo aqui para cima. Se eu estou olhando em 45, e se eu estou olhando em 90. Geralmente, o que nós temos? Quando é um material não condutor, por exemplo, uma cerâmica ou coisa assim, a gente tem alguma coisa geralmente nesse formato aqui, algo muito perto de 1, que vai até uns 45 graus aqui. E quando ele chega mais perto da superfície em si, 90 graus, ele cai. Geralmente é isso que a gente tem. Esse desenho é equivalente a você ter um negócio assim. Quando você está perto dos 90 graus, ele emite muito pouquinho. Mas ele emite muito na direção para cima e no resto até mais ou menos uns 80, 90, 80 graus. Isso geralmente são não condutores, cerâmicas geralmente. Quando você está com material condutor, que daí geralmente são metálicos, porque eles são mais, olha para o metal, ele é mais, quando você vê um metal polido ou coisa assim, ele é mais reflexivo, né? A gente tem realmente alguma coisa assim, ele tem um valor baixo, até uns 45, quando chega perto do 90 ele dá uns picos e depois ele cai. Então ele é mais confuso. O metal, o condutor, aí geralmente ele teria alguma coisa assim, nem sei dizer esse negócio aqui. Pouquíssima emissão, aí aqui quando chega perto do... Não, nem sei desenhar isso. Vamos ver. Aqui ele vai ter uma emissão maior, então quando ele chega perto dos 90. É uma coisa meio louca assim. Então pouca emissão para cima, mas muita emissão perto da superfície. Esses são metais geralmente, porque eles refletem muito. Essa é a sua relação com a direção. Por isso que é importante a gente sempre levar em consideração que se eu integro todo mundo, eu não posso considerar que ele é igual para todo mundo. Geralmente ele não é. Tá? Eu tenho que levar em consideração esse formatinho. Essa relação com a direção e a relação com a temperatura. Em geral, a emissividade varia com a temperatura. Então, aqui eu tenho do Encropeira valores reais, tabelas reais, né? A fonte é o Encropeira, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. Aqui em cima a gente tem a emissividade normal espectral de alguns materiais com relação ao comprimento de onda. Então nota que aqui, ó, ele está pequenininho ali, mas é a espectral. E aí ele apareceu uma palavra nova aqui, normal. É quando ele está em 0 graus. Então é direcional, mas ele está pegando só essa flecha do 0 graus. Essa é a normal. Aqui vai nesse sentido. A gente de vez em quando usa ela como referência. Então ele está falando, não, quando estou em 0 graus, que seria esse primeiro início aqui, a sua dependência com a espectral. Porque nota que é difícil botar alguma coisa que depende tanto do lambda quanto do θ, né? Então, por exemplo, nota aqui, nós temos materiais, por exemplo, aço inoxidável polido, 800 Kelvin, e eles também dependem da temperatura, tá? Então, por exemplo, aço inoxidável a 800 Kelvin, ele tem lá, em comprimento de onda baixo, ele começa aqui em 0,6, mas aí ele vai caindo, e quando você chega lá em comprimento de onda de 10 a 20, ele já está em 0,2. Se tu pegar o ácido inoxidável agora a 1200, aí ele já está oxidado, ele vai fazer essa curva aqui. Cadê? Essa daqui, ó. Ela é meio estável em baixo comprimento de onda, mas depois ela varia e cai bastante. É entre 0,8 e 0,4. Você pode até pensar, 0,8 e 0,4 é parecido. Na verdade, é metade do valor, né? Lembrando que esse sigma, ele vai multiplicar, gente, esse sigma não, o epsilon vai multiplicar o sigma t na quarta. Então, qual que é a diferença do 0,8 para o 0,4? 50%, porque a tua emissão do corpo real vai ser igual epsilon, sigma, t na quarta. Esse aqui é o do corpo negro, e esse aqui é o quanto ele se parece com o corpo negro. Então nota que se eu botei 0,8, eu botei 0,4 aqui, eu errei bastante. E aí tu tem várias condições, o tungstênio varia um pouco menos, aqui tu tem o tungstênio a 1600 e a 2800, então eles são muito parecidos. Então depende do material, mas nota que as curvas em si variam bastante. Então quando você está trabalhando com radiação, tu tem que ver qual é o comprimento de onda, se essa emissividade varia com o comprimento de onda e qual a direção que você está pegando. Aqui embaixo, ele já tem agora, ele troca esse gráfico, em vez de comprimento de onda, ele integra no comprimento de onda,
e mostra só com relação à temperatura. Então nota que a emissividade normal total. Essa daqui é aquela que eu integrei no comprimento de onda e normal porque eu estou em 0 graus. Aí ele está mostrando, por exemplo, tungstênio a 700 graus, 700 Kelvin, ele tem aqui um valor bem baixo, menor do que 0,1, 0,05. E aí se tu vai aquecendo ele em 2 e pouco, ele já está em 0,3. O aço inoxidável, ó, menor do que 0,2 em 300 Kelvin, mas quando eu estou em 1100 ele já está em 0,4. Então é importante ter esses valores. Ó, o carbeto de silício varia pouco, ele é pouco condutor. Ele fica sempre na faixa de 0,8 a 0,9, variando de 700 a 1500. Então, por exemplo, esse cara aqui eu até podia falar, varia muito pouco a temperatura, mas tem outros que variam muito. Então, a gente tem que sempre prestar atenção na temperatura, quando você está falando de emissão, no comprimento de onda e na direção. Se ele é difuso, beleza, não varia com a direção. Se ele está na versão total, ele foi integrado no comprimento de onda, beleza, aí varia a sua temperatura. Então, isso é importante para ficar sempre prestando atenção, tá? Essa é a questão da emissividade. Um outro detalhe é que existem alguns materiais que têm pouca variação. Então a gente tem algumas tabelas, algumas vezes, que traz um valor só de emissividade. Você vai lá, você procura, eu quero tijolo. Qual que é a emissividade do tijolo? Algumas tabelas têm desses materiais que variam um pouco. Então, por exemplo, também do Encroper, esse gráfico aqui, emissividade total normal, ou seja, ainda estou em 0 graus, estou integrado no meu comprimento de onda, então ele integrou, se isso aqui é comprimento de onda, ele pegou e integrou em tudo aqui, de 0 a infinito. E você tem alguns materiais, o gráfico está meio cinza, mas, por exemplo, quando eles são não condutores, eles variam um pouco o valor. Então, por exemplo, não dá para ver, mas algumas tintas, geralmente estão aqui, ó, entre 0 e 1. A pele, vegetação e água está aqui também entre 0 e 1. Carbono e grafite, ele varia um pouco mais, está entre 0,8 e 0,95. Quando você está em, por exemplo, metais, aí você tem uma variação grande, tá? Nota que aqui ele não botou em qual temperatura e nada, ele só está falando, ó, os valores variam, se tu variar a temperatura, na direção normal, integrado o comprimento de onda, tu vai ter valores entre 0,2 e 0,6. Então nota aqui, para materiais cerâmicos, varia muito pouco aqui assim, carbono, grafite. Então assim, eu chutar um 0,8 tá tudo certo. Agora, por um metal, eu vou chutar o quê? Entre 0,2 e 0,6, a diferença vai ser gigantesca. Então é importante sempre você ir atrás desse valor o mais próximo da realidade possível. Esse é a emissividade e a emissão. Já vamos ver um exercício. Considerações finais. Superfícies metálicas geralmente têm emissividade baixa. Olha aqui os metais, né? Esses caras aqui são metais. Tudo entre 0 e 0,15. Lembrando que esse 0,15 é o quê? É 15% da energia de corpo negro. Então é pouco. Camada de óxido aumenta a emissividade. Alumínio com camada de óxido, ele sobe a emissividade do material. Que é um material enferrujado, né? Não condutores geralmente têm emissividade alta. Cerâmicas geralmente têm emissividade maior do que 0,6. Tijolo, cerâmica, um monte de coisa. Nem sempre a emissividade ela aumenta com a temperatura. Nota que aqui eu tinha alguns casos, ó, o óxido de alumínio aumenta a temperatura, na verdade a emissividade cai, tá? Então assim, não é uma regra que se a temperatura aumenta, a emissividade aumenta também. Superfícies espelhadas são geralmente direcionais. Sim, quanto mais espelhado, pensa num espelho. O que acontece quando você aponta um laser para o espelho? Ele vai bater aqui, ele vai refletir numa direção específica. Ele não vai se propagar para todo mundo. Então, superfície espelhada é altamente direcional. A dependência com θ é gigantesca. Raramente tu pode considerar difuso. E a dependência direcional depende do acabamento da superfície. Sim, pensa no metal. Eu posso ter ele todo polido. Quanto mais polido o meu alumínio, melhor ele vai refletir o laser, né? Para tu ver como ele a gente chama de especular isso também, como ele é direcional. E quanto mais enferrujado, menos polido, menos reflectivo, ele difunde mais a energia e depende menos de θ. Isso aqui são só ideias gerais, tá, gente? Na verdade, a realidade é que quando você vai tratar com radiação, você tem que ir atrás desse valor. Muita gente faz muitas publicações, trabalhos medindo esses valores em várias condições para que alguém possa ter. Então, assim, é importante ter esse valor certo. Agora, vamos ver um exercício para ver se a gente está entendendo, porque eu sei que é muito conceito, gente.